Arnaldo acaba de falar sobre o Flamengo. O Flamengo tem um duelo contra o Lanús amanhã pela Recopa. Seria o que pode ser a primeira taça do Flamengo no ano, certo? Sim. Ele eliminou o Botafogo no Campeonato Estadual no domingo de Carnaval, né? 2-1 contra o Botafogo, e agora vai encarar o Lanús, jogo de ida. O Vessa, os argentinos, primeiro que tem aquela coisa, né, que os argentinos fazem, tem jogo lá da Recopa, ele dá uma limpada na tabela dos caras, então eles têm, e para ele, tem um tempo de trabalho interessante. E mais do que isso, leva muito a sério, né? Imagina uma taça pro Lanús diante do time mais poderoso da América do Sul, o atual campeão, mais rico e tudo mais. É um negócio grande, né? Eles jogaram Independente 2, Lanús na sexta-feira só. Ele jogou com reservas, tá? Na sexta-feira. Então, todo esse período aí de preparação é muito diferente do que acontece aqui na Argentina, Paraguai, Uruguai. Eles têm esse entendimento e cuidam para que seus times, na parte sul-americana dos seus desafios, eles sejam feitos de maneira diferente e tal. Eles cuidam do calendário para esses times. Então, esse é bastante comum lá. O jogo de hoje, inclusive, correu o risco de não acontecer por conta de uma greve geral que vai ter. E na Argentina, esse tipo de... Ou amanhã, né? Esse tipo de movimento é sempre muito forte lá quando resolvem fazer greve e tal. Então, impacta muito. Então, correu-se esse risco, mas depois isso daí foi dizimado. Enfim, tirou-se essa ideia toda dessa possibilidade. Eu estava lendo aqui uma outra curiosidade também, o principal atacante do Lanús jogou com o Felipe Luiz no Atlético de Madrid, o Sávio, e eles foram campeões da Liga da UEFA em 2011 e 2012. Achei curioso, né? Porque um hoje está no banco e o outro ainda segue jogando, atacante, e eles vão se encontrar lá também. O Flamengo foi sem o Plata, porque ele tomou 2 jogos de suspensão, cumpriu na final da Libertadores. Lembra aquela expulsão? Sim. Lá no campo do Racing ainda tal? Ele cumpre a final, só que tem um segundo jogo, o Plata vai estar liberado, então, para a volta, para o jogo de volta. O Pedro viajou, tem a possibilidade, o Varela também está recuperado do problema no tornozelo, tem chance de jogar. O Lino concedeu uma entrevista aí à TV Globo, ao Globo Esporte, falando o quanto é difícil saber o preço que ele foi comprado, e aí as pessoas ficam o tempo inteiro, o Massa também não gosta muito disso, mas as pessoas ficam cobrando ele muito pelo valor, mas que ele entende que o Flamengo a cobrança é desse jeito mesmo, e ele precisa entender isso, e ele tenta no dia a dia se enquadrar isso. O time, eu acho que tem que dar uma resposta para o torcedor, sobretudo depois que perdeu a Supercopa. São essas 2 taças que o Botafogo, por exemplo, ano passado, tratou de uma maneira muito ruim. O Flamengo tratou uma primeira com a preparação ruim. A segunda não dá para tratar, porque veio uma cobrança, veio uma injeção de saco e tal. Então, eu acho que essa segunda ele vai tratar de maneira diferente depois de ter perdido a primeira. No caso do Botafogo, foi diferente. A gestão do Botafogo falou: meu ano começa em abril. O que acontece antes eu não vou me importar. E aí o torcedor foi meio absorvido com aquilo. Perdeu em Belém pro Flamengo, tá tudo bem. Perdeu a Recopa pro Racing em 2 jogos, tudo bem. O meu gestor disse que vai começar o ano a partir de agora. No caso do Flamengo não tem muito isso. Seu presidente fala diferente, quer ganhar a P3 pontinhos toda e não sei o que tal. O presidente age de maneira diferente. Então, como tratou a Supercopa com a parte física errada, com o planejamento errado, acho que a Recopa Sul-Americana vai ser tratada de outra forma. Essa é a impressão que eu tenho. É isso, né, Massa? É um título. Primeiro, será? Assim. O Massa não gosta Diploma. O Massa não gosta desses títulos. Não é que eu não gosto. Eu gosto, ganhar é sempre bom, né? Mas não venha você me dizer que isso vai sustentar o ano inteiro ou vai ser, como é que é, eterno. Amanhã é o jogo, né? Que dia é amanhã? Amanhã, quinta-feira. Então, que dia do mês? Mas é a partir de... então não vai poder marcar, né? Não pode. Então tem que marcar domingo. 26, o segundo, isso, né? 26 eterno pro torcedor do Flamengo. Vai rir disso, né? Agora, tem a circunstância do ano, né?
O Flamengo não faz um Campeonato Brasileiro como se esperava que fizesse. O meu olhar para a preparação, que o brilhante Rodrigo Luiz Vessone trouxe uma opção que o Flamengo deveria ter sido feita. Imagino que ninguém pensou nisso, e deixar um time que não será convocado, ou jogadores que não serão convocados para começar voando o ano, não me pareceu adequada a preparação para o Campeonato Brasileiro. Essa que é o meu olhar, é esse, é o Campeonato Brasileiro, né? Então, estes 2 jogos contra o Lanús, eles vão também nos mostrar em que estágio está o Flamengo para a temporada. Porque a temporada começou. A temporada já está naquilo que é o mais importante, na minha concepção, que é o campeonato mais importante do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, né? Então, ainda tenho dúvidas para ver como o Flamengo vai se comportar. Time por time, gente, não dá para a gente fazer qualquer análise que não seja tendenciosa de dizer que o Lanús tem possibilidade de ser campeão diante do Flamengo. Possibilidade existe porque é futebol. Agora, um eventual título da equipe argentina, ele virá diante de uma inoperância do Flamengo. O Flamengo, com os jogadores que tem, com as condições que tem, ele tem obrigação de jogar bem, né? Ganhar é mais complicado, porque é futebol, não é um esporte qualquer, não é como a nossa vida. Muitas vezes você está com tudo na mão, tenta fazer a coisa certa, faz errado e tem que recomeçar, né? Então é assim que funciona. Eu tenho e vou acompanhar muito de perto para entender e saber como está a preparação do Flamengo para o Campeonato Brasileiro, que serão 17 rodadas antes da parada da Copa e uma ainda, como deciframos aqui, com a astúcia de Vessone e do Arnaldo, ainda uma sem ninguém, né? Imagina quantos desfalques o Flamengo vai ter para fazer este jogo de uma rodada antes da parada da Copa. Então você imagina, eu vou tirar o Palmeiras da história. Imagina que o Atlético Paranaense, se ganhar amanhã, é o líder do campeonato, beleza? Ele já é o líder por pontos perdidos. Então imagina Atlético Paranaense e Flamengo, né? Neste jogo, o Atlético Paranaense 4 pontos à frente e o Flamengo dizimado, sem 7, sem 8 jogadores. O Atlético Paranaense ganha. Ele vai a 7 pontos de vantagem. E restando um turno e um jogo para acabar o campeonato. Já passa a ser uma vantagem bem administrada. Você consegue administrar o campeonato de pontos corridos com 7 pontos na frente. Sabe? Você pode descartar 2 resultados. Você pode jogar de acordo com a capacidade do teu adversário. Nem sempre eles vão jogar no mesmo dia, no mesmo horário, né? Então você vai jogar um dia antes, você ganha, vai para 10. Ó, você empata, vai para 8. Não muda nada se o Flamengo, no caso, ganhar o próximo jogo. Diminui a vantagem, mas continua líder. Então, esse é o meu olhar. É o olhar do Campeonato Brasileiro. Cara, ganhar a taça vai ser muito legal. A torcida do Lanús vai invadir o Rio de Janeiro. Nós vamos ver capacete de polícia voando, como sempre. Vai ter briga na praia. Eu já estou avisando, certo? Eu já estou avisando as autoridades, né, do estado do Rio de Janeiro, que isso não vai ser uma coisa simples. Para eles, como você bem disse, Bessa, é uma final de Copa do Mundo, né? E eu entendo isso. Eu não desrespeito o futebol e nem desrespeito a taça que está em disputa, né? O que eu tenho sempre como olhar é que para o Lanús ganhar este campeonato será talvez o ano quase perfeito, né? Ou as 2 temporadas perfeitas. Você ganha a Sul-Americana, ganha depois a Supercopa e você dá... você valoriza o trabalho que está sendo feito lá, melhora a vida das crianças que estudam na escola do Lanús, lá no bairro. É muito legal, é sensacional, né? Então, do ponto de vista do Flamengo, para mim, vou ver como nesses 2 jogos está a preparação do Flamengo para a temporada. Esse, para mim, é o ponto
mais importante. No jogo contra o Botafogo, deu para ver? Mais ou menos. Muita mudança, time mexido, né? Tomou sufoco do Botafogo. Ainda no campeonato estadual, eu não consigo muito ter olhar e falar assim, pô, tá estranho. Não vou ainda por este caminho. Eu preciso esperar um pouquinho para ver que nível está a preparação do Flamengo para a temporada que se avizinha diante de alguém que ganhou tudo e que já começou o ano perdendo tudo que disputou, né? Bom, não tem uma sensação de que o pior já está passando no Flamengo? Depois da vitória do Botafogo, agora tem esse jogo e tal. E aí algumas coincidências ajudam, né? Ter semifinal em jogo duplo contra o Madureira, 2 jogos no Maracanã, ajuda. Sim. Até o Flamengo voltar ao Brasileiro serão 4 partidas, 3 no Maracanã, 2 contra o Madureira, 1 contra o Lanús e esse jogo na Argentina. Até ele voltar para o Brasileirão, né? 4 partidas para talvez ganhar uma taça e para se classificar para uma final. É provável que isso aconteça. Que o Flamengo volte ao Brasileirão, campeão da Recopa. Não, no Rio já está classificado. E na final. Não precisa nem jogar, né? Aliás, tem uma coisa curiosa, né? Nossa Senhora, a Federação Estadual do Rio é uma coisa... O quê? Os caras divulgaram a tabela das semifinais do Campeonato Estadual do Rio. Bom, para domingo está previsto Flamengo e Madureira, no Maracanã à noite. Vasco e Fluminense está previsto para o Rio também sem estádio, por enquanto. Faltam quantos dias para o jogo? Pouquíssimo, é bom. Domingo agora. Domingo agora. Nós estamos na quarta de cinza. Se for domingo, não dá para ter os 2 jogos no mesmo estádio. O Vasco São Januário para Fluminense e Clássico é uma questão. Precisa de autorização, blá, blá. Normalmente, Vasco e Fluminense jogam as 2 partidas no Maracanã. Como vai jogar? Aliás, o Vasco foi quem ganhou do Zubeldia no Maracanã como mandante 2 vezes no Maracanã. Então tem um acordo. Eu devo estar em outro mundo, porque no meu planeta é até meio simples. Sábado um jogo, domingo outro, 2 Maracanã, tá resolvido a vida. Eu no meu planeta, né? Eu posso estar enganado, né? Pois é. Sim. Então, o que está definido é que os 2 jogos do Flamengo serão no Maracanã. Um no domingo e outro segunda-feira. E o do Fluminense dá volta com o Vasco no Maracanã. Esse primeiro, a federação, que é o mais perto, é o mais próximo, não tem mando por enquanto definido. É difícil. Mas, de alguma forma, o Flamengo vai jogar suas 2 partidas pela semifinal do estadual no Maracanã, que estava com problemas de gramado recente. Vamos ver se em uma semana ele melhora.